Imagine um homem que nunca experimentou a morte. Um homem que viveu entre pecadores, mas caminhou com Deus de uma maneira tão íntima que foi levado diretamente ao céu. Seu nome era Enoque. Mas quem foi ele? O que sabemos sobre sua vida? E o que sua história significa para nós? Enoque foi um homem que viveu há milhares de anos e se tornou uma das figuras mais misteriosas da Bíblia. Diferente de qualquer outro, ele nunca experimentou a morte. A Bíblia afirma que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Um destino único que desperta curiosidade até hoje. Desde o início, Enoque se destacou entre os patriarcas de sua época. Ele viveu em uma era corrompida, onde o pecado se espalhava rapidamente entre os descendentes de Adão. No entanto, ao contrário da maioria, ele escolheu andar com Deus, ou seja, viver uma vida de retidão e obediência. Por 365 anos, ele manteve um relacionamento íntimo com o Criador, algo tão especial que o diferenciou de todos os outros homens. Em Gênesis 5, 24, lemos: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Isso significa que ele simplesmente desapareceu. Foi levado diretamente para a presença divina. Esse evento é tão extraordinário que apenas mais uma pessoa na Bíblia passou por algo semelhante: o profeta Elias, que foi arrebatado em um carro de fogo. Mas Enoque foi o primeiro a viver essa experiência única, sem passar pela morte. O Novo Testamento nos dá mais detalhes sobre Enoque. Em Hebreus 11, 5, está escrito: "Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus." Essa passagem reforça que sua comunhão com Deus era tão profunda que ele foi poupado da experiência da morte física. Além disso, no livro de Judas, encontramos uma menção a Enoque como um profeta. Ele teria anunciado um juízo futuro contra os ímpios, alertando que Deus traria punição sobre aqueles que viviam em desobediência. Isso mostra que sua missão ia além de simplesmente andar com Deus. Ele também era um mensageiro divino. Muitas tradições e escritos apócrifos atribuem a Enoque visões celestiais e revelações sobre o fim dos tempos. O chamado Livro de Enoque, que não está incluído na Bíblia, descreve eventos misteriosos como a rebelião dos anjos caídos e detalhes sobre o julgamento final. Embora esse livro não seja considerado inspirado pela maioria das tradições cristãs, ele reflete o impacto que a figura de Enoque teve ao longo da história. Uma das grandes perguntas que surgem é: por que Deus o levou? A resposta mais aceita é que Enoque foi um exemplo do que significa viver em total comunhão com o Criador. Sua vida nos ensina que Deus valoriza aqueles que buscam sua presença e que há um propósito maior para aqueles que andam com ele. Além disso, há uma teoria intrigante sobre Enoque no contexto do Apocalipse. Algumas interpretações sugerem que ele poderia ser uma das duas testemunhas mencionadas em Apocalipse 11, que profetizam nos últimos tempos. Isso porque essas duas figuras são mortas após sua missão. E como a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, alguns acreditam que Enoque, que ainda não passou pela morte, poderia retornar como uma dessas testemunhas. Seja qual for a explicação, o fato é que a história de Enoque continua a inspirar gerações. Seu exemplo nos mostra que é possível viver uma vida reta em meio a um mundo corrupto e que Deus recompensa aqueles que o buscam de todo o coração. Seu desaparecimento misterioso também nos lembra que há coisas que estão além da nossa compreensão, mas que fazem parte do grande plano divino. Se essa história te impactou, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Vamos juntos espalhar a palavra e aprender mais sobre os mistérios da Bíblia. Que Deus te abençoe.